Bom dia, papai e mamãe. Tia Aline queria pedir desculpa de ontem, que ontem a tia Aline falou que era 9 de agosto, segunda-feira, 9 de agosto. E não, ontem foi 10 de agosto e hoje é terça-feira, 11 de agosto. Um dia importante que é para sentar e conversar com seu filho. Hoje é o dia do estudante, é um dia importante, né? Para que a gente estuda? Né? Por que temos que aprender? Faça esse questionamento e conversa com seu filho, usando sempre a oralidade do seu filho. Por que ele acha que ele tem que estudar? Né? Porque a gente estuda para quê? Tudo tem um porquê, né? Então, converse com seu filho e diz a ele a importância de se estudar, que nós temos que aprender, a gente crescer, a gente ter uma profissão, a gente ser alguém na vida com uma profissão, né? Que dê uma vida confortável para eles. Então, por isso que eles têm que estudar, para quando eles crescerem, eles poderem ter uma profissão. Podem também falar das profissões, né? Que o papai e a mamãe teve que estudar para ele ser o que ele é. Tia Aline é professora, mas ela teve que estudar para ela ser professora, né? Que não é simplesmente, eu quero ser professora, eu vou ser professor. Tá, mas você tem que estudar para você ser professor. Para você ser motorista, você tem que saber ler e escrever para você poder tirar uma carteira de motorista, você tem que aprender a dirigir, né? Então fala da importância do estudo, né? E amanhã é dia do estudante. Dia do estudante não é uma profissão, é um dia que a gente dedica ao estudante, mas estudar sempre é bom e é sempre bom estudar sempre, né? Então, nós vamos na nossa atividade hoje do livro verde, na página 18, que continua falando das plantas. Ontem nós falamos plantas de todos os tipos, né? Que existem plantas de vários tipos. Hoje nós vamos destacar lá da página 11 do material de apoio, essa margaridinha e esse vasozinho aqui. Você vai destacar, papai e mamãe, aqui já tem o vaso. Se você quiser destacar e montar numa folha de chamex, fica à vontade. Quem já pegou o material na escola, tem umas folhas que tem só o cabeçalho da Recriar. Peça o seu filho para colocar o nome, o sobrenome, né? E pode montar a atividade ali, também fica bacana. Tá assim, destaque a margarida do material de apoio e siga as orientações do professor para fazê-la crescer. Desenhe aqui como ficou a flor plantada no vaso. Então, você vai lá no material de apoio, vai destacar a margarida e vai plantá-la nesse vaso aqui. Aí pode ser numa folha de chamex. Depois que você tiver plantado, tem as dobras dela aqui para ele ver, né? As partes da planta. Que aqui é o vasinho, a terra. Primeiro a gente usa a semente, né? As plantinhas, para elas nascerem e crescerem, precisa ter uma semente. Então, põe a semente. Depois vem o caule, né? Que é aquela parte durinha que vai crescendo, dá o caule. Depois do caule surgem as folhas. Depois das folhas surgem a flor. Surge a flor. Então, você vai montar aquela margaridinha lá da página 11. Ela tem as partes aqui, ó, que é dobrada, que fala primeira parte, segunda parte, a raiz, né, o caule, as folhas e surgiu a flor, plantada no vasinho. Você pode destacar e pedir para eles montarem essa parte aí. Agora, registre no desenho o que uma planta precisa para crescer. Lá na margarida, ou aqui também, no livro, você pode pedir para ele registrar o que uma planta precisa para ela crescer. Nascer, crescer, dar flores ou dar frutos. O que ela precisa? Porque as plantas também precisam de alimento. Então, o que elas precisam? Elas precisam de água, né? Tem que aguar as plantas, senão elas morrem de sede. Elas precisam de luz, luz do sol. Elas precisam de ar, né? Igual nós precisamos de ar, as plantas também precisam de ar. Então, você vai fazer esse questionamento. Desenhe junto da flor o que a planta precisa para crescer. Então, você desenha, depois que ele fizer aqui, o desenho dele aqui,
Pode desenhar aqui do lado do livro. O que a planta precisa de para ela crescer? Da flor ou da frutos? Água, ar, luz. É isso que a planta precisa. Porque se você ter uma plantinha e deixar ela lá no canto, tomando sol, não colocar água, ela vai morrer. Porque ela não pode ser só sol, só tomar sol. Ela precisa de água para ela também beber. Como nós também bebemos água, a planta também precisa de água, né? Então, primeiramente a gente planta a sementinha na terra, dá água para ela, põe ela no sol, ela precisa de ar para ela poder crescer. E assim o seu filho vai acompanhar o crescimento da plantinha. Então, ele vai desenhar aqui e depois do lado ele vai desenhar o que ela precisa para ela crescer, né? Desses 3 elementos, água, luz e sol. Água, luz e ar, né? Depois, converse com o professor ou com os colegas. Vai conversar com o papai ou com a mamãe. O que deu origem a essa margarida? O que deu origem a essa margarida? O que ele acha que para surgir uma margarida, para dar uma margarida, precisou de que primeiro acontecer? Aí o seu filho, se ele prestou atenção na sua explicação, primeiro precisou plantar uma sementinha, né? Para poder surgir a margarida. De onde vêm as plantas? De onde que vêm as plantas? Seu filho vai falar para você. Você já viu uma semente? Se ele não viu, papai e mamãe, se você tiver a oportunidade de ver da semente da abóbora, se você tiver uma abóbora, a semente da abóbora, né? Algumas sementes aí na sua casa, que eu iria fazer isso com eles, né? Levar vários tipos de semente e mostrar para eles. Mas se você tiver uma semente de abóbora ou de qualquer outra coisa que você tiver uma semente que você possa mostrar para o seu filho, é interessante. Quais são as partes de uma planta? Quais são as partes de uma planta, né? Aí você vai falar. Quais são as partes que pertencem à plantinha? Você vai perguntar ao seu filho para ele te responder. Essa é a atividade da página 18. A página 19 está aqui. Recorte do final da página as imagens da etapa do crescimento de uma planta. Coloque-as em ordem e colhe-as nos espaços a seguir. Aqui embaixo tá as etapas da planta. Começa pela semente, né, que é plantada, aguada, né, primeira semente. Aí você vai pedir ele para olhar. Vai recortar e colar aqui as partes, né? Como é que é o processo de se plantar uma planta, né? Qual é o processo? Como é que começa? Então, o processo está aqui. Ele vai ter que ver qual que ele vai ter que recortar primeiro, colar aqui. Depois o segundo, o terceiro e o último aqui, né? E aqui tá todos os elementos. A luz do sol, a água, a semente, né? O ar, que é o ventinho, né? Que as plantas precisam. Essa é a atividade de hoje, papai e mamãe, da página 18 e da página 19 do livro verde. A margaridinha você encontra no material de apoio no final do livro, na página 11. Tem um vasinho e a margaridinha. Quem já pegou o pacote, o kit de atividades, a Tia Aline colocou umas folhas só com o cabeçalho da Recriar, para a gente fazer esse tipo de atividade, para o seu filho fazer esse tipo de atividade. Você também, papai e mamãe, pode fazer a experiência com seu filho de plantar o feijãozinho no algodão, que ele vai ver o crescimento, ele vai ver o desenvolvimento. Não vai estar na terra, mas vai estar no algodão, né? Coloca o feijãozinho ali, põe um pouquinho de água e deixa. E deixa. Depois você vai mostrar ao seu filho qual foi o desenvolvimento daquele feijãozinho dentro do copinho descartável, com algodão no fundo, põe um carocinho de feijão e deixa. Depois você vai mostrar para o seu filho qual foi o desenvolvimento. Ali teve água, teve ar e teve luz. Ah, não teve a terra. Ah, não teve a terra. Mas você colocou no fundo um algodão, né? Que deu a sustentação para poder, da sementinha do feijão, já sair uma florzinha, né? Você vai levar o seu filho a pensar, né? Que não foi com a terra, foi com algodão. Mas as plantas a gente não se planta com algodão, é com terra, né? Então, faça essa experiência com seu filho, que eu tenho certeza que ele vai gostar. Se você tiver outros tipos de sementes em casa, que você puder mostrar para o seu filho, que a abóbora, a gente planta a semente da abóbora,
né? Que tem plantas que são plantadas com sementes, tem plantas que são com mudas, tem plantas que são raízes, né? Então, por exemplo, a mandioca é a raiz da mandioca, né? Então, ou do aipim, não sei a melhor maneira que vocês falam com o filho de vocês. Então, faça isso, essa é a aula de hoje, trabalhando as partes da planta, o caule, a folha, a flor, a raiz, né? A raiz fica sustentada no chão, depois vem o caule, depois as folhas, depois a flor, depois da flor, se for uma fruta, vem a flor e depois a fruta, né? Porque, por exemplo, o pé de manga, ele dá um monte de flores, depois sai a manga, a fruta. E tem várias outras frutas que primeiro dão a florzinha para depois dar a fruta. E tem o pé só que dá a flor. A roseira só dá a roseira, a margarida só dá a margarida, né? Então faça esse questionamento com seu filho e trabalhe as partes da planta com seu filho. Essa é a atividade de hoje, da página 18 e 19 do livro verde, tá? E quem pegou o kit para montar essa atividade, no final do livro, na página 11, tem a margaridinha que tem uma dobradura. Essa dobradura é para marcar aonde é o caule, aonde chegou na flor, aonde que está a raiz, tá? Tem um vasinho e você pode deixar o seu filho montar e ele tirar as conclusões dele. E aqui no livro, ele também pode desenhar a folha aqui, a flor aqui, né? Colocar a semente. Então, ele vai botar uma sementinha aqui. Depois o caule, vai subir um galhozinho. Depois as folhas. Por último, vai sair a flor. Ou você mostra a margarida para ele. Como também foi desenvolvido o crescimento da margarida. E faça a experiência do feijãozinho no copinho para o seu filho ver, que é muito interessante e ele vai gostar também. Tá bom? Beijos, fica com Deus. Quem tiver alguma dúvida, é só me falar, tá bom? Beijos e até amanhã. Hoje estaremos na Recriar, de 1 às 5 da tarde. Então, quem não pegou seu kit, aproveite e passe lá para pegar com a gente, tá? Que é muito importante, tem atividades lá que complementam o livro. Papais e mamães, não desistam, tá? Não desistam. Viemos até aqui, vamos até o final, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Viemos até aqui e não podemos parar por aqui. Grupo 5 vai para o ano que vem para o ensino fundamental, né? Então, não podemos desistir. Estamos no mesmo barco, vamos firme, né? Na fé, vamos continuar a nossa luta. Então, não se esqueçam disso. Quem tiver com alguma dificuldade, me procure no privado, me pergunte. Eu tenho imenso prazer em responder todas as atividades, tá bom? Tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer pelo grupo 5, tá bom? Beijos, fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.